Funciona? Vamos começar. Já. Então, sejamos todos bem-vindos. Defeitinhos técnicos, mas estamos aqui. Vou compartilhar a tela. Me coloca mi host. Tá. E eu tento, tá? Tá bom. Qual é o mute aí? Ok. Então, nós estamos estudando essa semana a segunda parte da ferida emocional da traição. Eu acho que porque eu gravo os áudios, a ferida da traição é o capítulo mais longo de todas as feridas. Eu tinha pesquisado, tem no YouTube um rapaz que ele gravou, né? Ele gravou esse áudio há um tempo atrás, do livro inteiro, e aí eu dei uma verificada em quantos minutos era cada um, e estava lá que o áudio da traição era maior. E aí eu disse, bom, não sei por quê, pode ser algum problema, porque os outros são mais ou menos da mesma quantidade. E não, realmente a traição, ela tem um espaço maior aí no livro da Lise Bourbeau. Então, vamos conversar sobre a traição. No caso, vamos, através da nossa, do que nós vamos meditar aqui hoje, vou fazer uma pergunta para a gente responder, que tem a ver com o aspecto dessa ferida emocional, né? Que é a seguinte pergunta, e fica aberto para quem quiser responder primeiro. A pergunta é: como você está ajudando os outros? Como você está ajudando os outros? Da maneira que você entenda essa pergunta. Eu vou dar 2 segundinhos para ver se alguém quer começar a responder, senão eu já vou respondendo. Então eu vou responder essa pergunta. Como eu estou ajudando as outras pessoas? Eu poderia falar muita coisa sobre isso, já que é algo que me interessa e algo que eu venho desenvolvendo há muitos anos. Tenho familiaridade com o tema, gosto do tema, é algo que me faz bem e eu venho trabalhando com isso há muitos anos e venho voluntariando no mesmo tema há muitos anos. O que eu estou fazendo para ajudar os outros? Eu vou escolher um tema para falar sobre isso, no caso do meu trabalho, é desenvolvendo a empatia, desenvolvendo a compaixão. A empatia é essa capacidade que nós temos de nos colocarmos na situação do outro e entender como o outro está sentindo, está passando, procurar entender, né? Porque é impossível nós realmente nos colocarmos no lugar do outro. E eu venho desenvolvendo isso, procurando ouvir, procurando realmente entender a perspectiva do outro e, com isso, gerando em mim a compaixão. A compaixão é a ação da empatia. A empatia, vamos dizer, é o entendimento intelectual da compaixão e a compaixão é a ação, é a prática da empatia. No início, eu comecei desenvolvendo a empatia através de começar a ouvir, a desenvolver a escuta, em vários níveis de escuta, não somente aquela escuta da conversa, mas a escuta dos aspectos da expressão física, da expressão dos olhos, do sorriso, como a pessoa, quando a gente faz uma pergunta, como é que você está se sentindo? E a pessoa faz assim, e aí você já sabe que a pessoa
não está passando por um bom momento, ou então quando ela está muito feliz, abre um sorrisão. Então, fui caminhando, não só aprendendo em escolas, mas buscando livros de literatura e também no desenvolvimento espiritual, conhecendo a mim mesma e sabendo que nós passamos por vários dramas emocionais, todos nós. Então, essa é a maneira que eu estou ajudando também, ajudando as pessoas, desenvolvendo a empatia e a compaixão a cada dia que passa. Uma plantinha que eu vou lá, põe um pouquinho de água, eu vou nutrindo com uma prática em voluntariado, com uma prática em estudo e realmente na prática. Eu tenho que dizer que a parte mais difícil, que antigamente eu queria ajudar umas pessoas que não me convidavam para eu ajudá-las, eu aprendi no sofrimento e aí eu aprendi não, eu tenho que esperar, vai desenvolver a empatia, vai desenvolver a compaixão, e essa maneira é uma maneira que eu posso fazer, que dá para eu fazer, e eu me sinto muito bem em fazer. E agora eu passo para vocês. Como é que vocês estão ajudando os outros a crescerem? Ok? Vanessa quer falar? Alguém quer falar ou já acabamos? Podemos nos despedir? Laís, Juan, por favor. Edmara levantou a mão, Agora, Laís também, vai. É Fala, porque eu Edmara. estava muda e não conseguia ficar, não conseguia eu. arrumar. Nem eu, vai. O que eu queria falar é que eu estava aqui pensando quando você fez a pergunta de primeira, assim, antes de você responder, nessa questão de que o que eu estou fazendo eu mesma, né, para ajudar melhor as pessoas, é trabalhar esse lado meu controlador, né? E para isso, aí depois que você respondeu, porque eu estava pensando aqui, eu estou fazendo é tentando ficar paciente, dar o tempo do outro, respeitar o tempo do outro, né? E não trabalhar um pouco em mim essa questão de querer falar, olha, é assim, ó, eu já passei por isso, ó, assim é melhor, eu aprendi isso, e ó, isso está aqui no livro, isso aqui que é melhor, eu estou aplicando isso na minha vida, isso aqui é bom, faz também, e aí é isso que eu estou trabalhando em mim para ajudar o outro, esse meu lado controlador. E aí, quando você respondeu, é exatamente isso, é a empatia, é entender o tempo do outro, né? O momento do outro, porque eu também, eu acho, e isso eu estou conseguindo fazer mais a partir do autoconhecimento, porque eu vendo em mim tudo que eu já consegui alcançar até agora, e eu percebendo, poxa, eu podia já ter alcançado isso antes, naquela época. Eu li isso aqui antes, como é que eu não entendi da forma que eu estou entendendo agora? Como é que eu não apliquei na minha vida da forma que eu estou aplicando agora? Porque eu só li, eu não realmente aceitei aquilo que eu li, né? Naquela época lá, sei lá quantos anos atrás, 5, 10 anos atrás. Então, quer dizer, se eu só estou entendendo, aceitando e realmente aplicando isso na minha vida agora, então eu preciso ver que o outro também tem o tempo dele. Então, é isso que eu estou fazendo agora, porque realmente eu sinto que eu sou, e eu confesso que eu sou, muito controladora. Agora, nesse momento agora da minha vida, eu tenho avaliado isso muito, eu tenho olhado para isso muito, e eu tenho tentado me melhorar. Então, muitas vezes eu fico, agora nesse momento da minha vida, com o controlador mais aqui dentro.
eu procuro não colocá-lo para fora, mas algumas vezes eu coloco, principalmente com os mais próximos, né? Aí que tem mais liberdade, aí eu coloco, mas eu estou procurando controlar esse meu lado controlador. Não é a minha ferida principal, eu acho que ainda é a de rejeição, desde o início do livro, mas eu tenho muito. E o que eu estou fazendo para melhorar é isso aí, procurar entender mais o outro, ter empatia, desenvolver empatia. E é isso. Obrigada. Desculpa, eu não estava conseguindo unmute meu microfone. Nem por isso eu. que eu não... Então, eu fiquei pensando, eu falei, mas o que a Cintia quer dizer com essa pergunta relacionada ao capítulo? Eu falei, mas o que ela quer? Estava tentando entender a pergunta e ligar a pergunta com o capítulo, né? Com o que a gente está vendo. E eu diria que o que eu faço é tentar mostrar para as pessoas o lado que eu vejo que não está funcionando para elas. E aí eu tento mostrar, tento dividir o que eu conheço, tento dividir o que eu vejo, e com certeza o meu lado controlador trabalha bastante nesse sentido. Agora que eu aprendi mais sobre isso, né, com o autoconhecimento, com o que a gente está estudando, eu estou tentando me observar mais para também não ser muito invasiva. Ou ser muito direta, e até uma coisa que ela falou que me chamou a atenção, de ser violenta. Às vezes eu sou violenta quando eu quero impor alguma coisa, e claro, com as pessoas que eu tenho mais intimidade, né? Não vou com pessoas que eu não tenho intimidade, eu não sou assim tão, vamos dizer assim, não me intrometo. Normalmente eu fico na minha, mas com as pessoas próximas, que aí eu sinto a vontade de ajudar quando eu tô vendo que, pela minha visão, né? Tô vendo que a pessoa tá sofrendo, que alguma coisa não tá dando certo na vida dessa pessoa. Aí eu tento mostrar a minha visão. E aí sim, tenho que tomar cuidado, tô né, me policiando mais para tomar cuidado para não ser muito violenta e querer impor a minha opinião e controlar muito. É isso que eu tô fazendo, que eu tô tentando fazer hoje. Bem, boa noite a todos. Eu estava ouvindo, estava refletindo assim, né? E a mesma pergunta que a Edmara fez, eu me fiz, o que a Cíntia está querendo com essa pergunta em relação ao capítulo? Mas assim, daí eu deixei, né? Disse, eu vou responder aquilo que eu compreendo, que eu já consigo perceber. Eu acho muito importante essa questão do respeito, essa questão da empatia com a compaixão. Eu acho que isso é muito importante. Assim, para mim, né? Da forma como eu vejo as coisas. E respeitar a opinião do outro, para mim, é muito importante, porque eu gosto de ser respeitada. Claro, eu gosto de ouvir a opinião dos outros. Isso não quer dizer que eu vá necessariamente acatar e fazer aquilo que o outro está me dizendo. Mas ela me serve de parâmetro, ela me serve de base. Talvez eu não tenha percebido alguma coisa. Então, como é assim para mim, eu percebo que é assim, eu entendo que é assim para o outro, mesmo que não seja assim. Eu acho que eu tento me colocar no lugar do outro. Nem sempre é assim, nem sempre é. Na maioria é. Mesmo quando eu atropelo, tipo, eu sou intolerante, no meu momento de intolerância. Então, pós-momento de intolerância, eu reflito e digo, poxa, mas se eu tivesse no lugar dele,
será que eu não iria estar fazendo da mesma forma? Então, como é que eu veria a minha reação se eu fosse outro? Então, eu sempre faço esses questionamentos. Eu estou falando mais na idade adulta. Enquanto adolescente, eu acho que eu pensava, poxa, a pessoa não me respeita, eu vou respeitar a opinião dela, mas eu também quero ser respeitada. Então, assim, eu acho que controle mesmo da situação, tem que fazer o que eu quero, não é necessariamente, mas eu gosto de ser ouvida, eu gosto que alguém perceba que eu posso ter uma opinião contrária a isso. Então, como é que eu ajudo as pessoas, como todo mundo já falou aqui, próximas a mim? Porque essas são as pessoas que a gente basicamente tem um maior efeito, né? Tá ali junto. Eu tento não... Eu não, viu, Maria? Eu não dei sorte, não. 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 Eu dou mais sorte ajudando os de longe do que os de perto. Eu acho que não, eu gosto de ajudar os de longe, mas eu gosto de ajudar os de perto. Eu gosto de ter paciência com os de perto. Os de longe, para mim, são sempre os mais difíceis de eu ter paciência. Eu tenho mais paciência com os meus próximos do que com os meus distantes. Os meus distantes, eles não falam tanto, assim, até porque eu não tenho aquele envolvimento emocional. Então, assim, eu sou meio que fria, então eu não pondero tanto. Eu quero respeitar, mas eu não tenho a ponderação de uma pessoa que eu amo e que eu tô ali fazendo alguma coisa para ela. Ou uma pessoa emocionalmente que eu esteja com muita raiva. Já aconteceu de eu estar com muita raiva de uma pessoa por causa de um problema que aconteceu e que teve o óbito do meu marido envolvido. E eu, assim, eu demorei para digerir isso, eu demorei para entender que aquela pessoa ajudou, no caso, no que veio acontecer posteriormente, que foi o óbito. E eu tinha essa emoção contrária, que é o amor, né? Que é aquela raiva, aquele rancor. E depois de uns anos de muita oração, porque eu compreendi que eu só conseguiria viver se eu começasse a fazer oração para essa pessoa e tentar perdoar essa pessoa todos os dias da minha vida. E foi muito difícil, porque o começo das minhas orações era: espero que essa pessoa ficar boa. No final, tinha aquela angústia. Eu dizia: não, ela não vai estar bem, porque ela fez isso para mim. Ela fez isso para ele. Então, assim, foi batendo todo dia, orando pelaquela pessoa, ir em centros, colocar o nome dele em oração, colocar o nome deles em oração, tentar, quando estivesse pensando em algo, eu falava: puxa vida, eu não consigo ter um pensamento que seja sincero em relação a essa pessoa, está sendo uma coisa mecânica desejar o bem. Mas eu continuei, até o dia que eu cheguei e disse assim: será que se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu não faria as mesmas coisas? Eu disse: provavelmente não. Mas dependendo da situação em que eu me encontrasse, talvez. Então, assim, eu parei de entrar no mérito do porquê que ele fez, do para que ele fez. E sim, tentar encontrar um ponto do que seria bom para mim. Era bom para mim continuar alimentando aquele tipo de emoção. Então, assim, ter empatia, mesmo quando eu não compreendo a situação, é muito difícil? É muito difícil. Praticamente você com ódio da pessoa, e foi a primeira vez na minha vida que eu me vi percebendo esse tipo de emoção. Trabalhar com amor eu acho que é mais fácil, claro, né, gente? Mas, assim, pegar os meus filhos, companheiros, amigos, irmãs, eu tenho uma família grande, e mesmo quando eu me sinto magoada, triste, decepcionada, posteriormente eu faço um pensamento positivo de que talvez seja a minha visão, mesmo que não seja a minha visão, que seja uma realidade, mas que eu vou trabalhar isso, que eu não vou deixar, tipo, fazer eu impor. Não, tu tá errada, eu tenho razão, tem que ser do meu jeito. Porque no fundo não é assim. Quem teve relacionamentos, desculpa a gente estar me prolongando, mas quem teve relacionamento curto ou longo, você sabe que isso é trabalhado todos os dias, não só em casamento, mas como filhos, com colegas de trabalho.
hoje não está bem, amanhã se superando e diz assim, bem, eu vou deixar minha vontade de lado. Então, assim, eu tento, nem sempre eu sou tolerante, nem sempre. Mas com os que eu amo, eu procuro me vencer e ser mais tolerante. Tipo, me perdoar mais do que perdoá-los. Porque eu acho que se eu me perdoo aquela emoção que eu estou sentindo, não me importa muito o que a pessoa está fazendo, mas importa como é que eu estou me sentindo, como é que eu estou respondendo em relação a isso. Então, eu acho que, sim, a Cíntia falou, a empatia, a questão de se colocar no lugar do outro e de ter compaixão, porque se a gente inverter a situação, eu acho que a gente gostaria de ser tratado da mesma forma, com compaixão, quando a gente erra, quando a gente não está correto. É isso. É uma pergunta difícil mesmo, Maria. Isa, vamos lá. Já está, tira aí, pode tirar. Vamos ver, já. Olá, Olá, tudo bom? tudo. Para relembrar a pergunta, é como você ajuda os outros a crescer. Pois é. Meu é ao contrário aí da Maria Cavalcante, né? Eu tenho mais dificuldade de ter mais paciência com os que estão perto, de ouvir, de falar, não, tudo bem, faça a sua experiência. Às vezes eu já tenho a experiência minha e quero passar, né, através de fala. E para os que estão longe, mais distante, aí eu sou todo ouvido, eu me entrego, eu falo, eu dou exemplo, eu cito livro, e aí pronto, é uma delícia. Pois é. Mas no dia a dia, principalmente com meu marido, coitado. Com o marido, então, eu acho que é mais complicado. Com meus filhos, depois que eles se casaram, eu acredito que eu tenha sido muito controladora com eles também. Mas, graças a Deus, depois que eles casaram, eu acho que eu sou uma boa sogra, então eu me coloco bem no lugar, assim, a vida é deles, deixo eles para lá, né? E eu acho que dá certo porque eles me procuram, minhas noras, eu tenho 3 noras e um genro. Aí eles vêm, eles me procuram, conversam comigo, tomam opinião. Então, eu acho que se eu fosse controladora com eles, eles não iriam ter esse relacionamento comigo, né? Mas aí, Cíntia, quando você mandou aqui a pergunta, foi mais ou menos 5 horas da tarde, eu estava fazendo estava no aniversário. Aí eu falei assim, eu nem li esse capítulo ainda. E como, de fato, eu não estou acompanhando o trabalho como deveria estar acompanhando, porque realmente o meu tempo é muito limitado, é muito neto, é uma família imensa, então a gente fica muito dividida com o tempo, né? Mas à medida que eu vou podendo, eu vou sim participando e eu não quero desistir, só vou desistir se a Cíntia falar assim não tem jeito, aí eu saio, né? Mas aí eu vi essa pergunta, né? Voltando aqui, eu vi a pergunta lá às 5 horas, e aí de imediato eu já tive a resposta assim, precisa. Não, eu ajudo as pessoas a crescer dando o meu exemplo. Foi assim, não tive nem que pensar, foi uma coisa que veio assim. Mas aí eu cheguei do aniversário que eu estava e comecei a ler a primeira parte do capítulo. A hora que foi falando do controlado, não deu tempo de ver tudo ainda não, mas a hora que começou a esclarecer, a carapuça foi servindo num monte de coisa que eu falei assim, que exemplo que nada, eu fico no blá, 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 você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque assim é que vai dar certo, por que você não fez desse jeito, por que você não virou na esquerda, por que você virou à direita? Enfim, eu me vi desse jeito, controlando, mas, infelizmente, coitado, mais que meu marido, que é o que eu estou relacionando mais hoje. Graças a Deus, os meus filhos, noras e tudo, eles estão vivendo a vida deles, só abro a boca quando eles me pedem conselho mesmo, né? Inclusive, eu tenho até um filho que mora comigo. E então, aí eu acredito que eu estou sabendo respeitar. Mas, não sei se é assim, sabe, Cíntia? Se eu estou descontando
tudo no pobrezinho do meu marido, né? Mas que eu tenho esse gênio controlador, eu senti que eu tenho mesmo, sabe? Que eu quero controlar. E também eu tenho minhas alunas, meus alunos, que eu dou aula de yoga, e eu tenho aí uma faixa de uns 80 alunos, e a gente tem grupo de meditação. Então, assim, eu sou toda ouvidos para eles também. Mas me peguei com como é que é? Essa ferida, né? Controlador seria uma ferida, né? Me A peguei com máscara do isso. controlador, é a ferida da É, traição. isso. Então, foi isso. Então, estou aqui a pensar. É, e vai ter, Muito a pensar. e vai ter muito mais depois que você acabar o capítulo aí, é que vai ser, mas é muito interessante o que você falou. Muito bom, muito bom. Pois é. Obrigada. Obrigada. Posso falar, Cíntia? Tá mudo. Desculpa. O iPhone é a Manuela, agora eu descobri. Pode falar, Manuela, e depois o Rogério. Gente, eu não sei se eu vou responder essa pergunta certa, porque é muito diferente do que todo mundo falou. Mas é a minha mais honesta, é o que veio na minha cabeça, assim, sendo o mais honesto possível, né? Quando eu li essa pergunta, eu falei, nossa, hoje vai ser muito fácil pra mim, essa não é a minha ferida, eu ajudo muita gente. Aí eu falei, eu só tenho que agora analisar como eu ajudo pra eu encontrar a minha resposta pra essa pergunta, né? Que eu já começo a pensar 3 horas antes da minha resposta do estudo. E aí eu comecei a ir atrás de todo mundo que eu ajudo, porque eu ajudo muitas pessoas, eu ajudo minha melhor amiga, eu ajudo todo mundo, minha sogra, meu marido, muita gente. E todas as vezes aí eu comecei a pensar, eu lembrei lá com 18 anos de idade, em 2010, eu tinha um namorado, eu fazia fisioterapia e ele administração, eu era a melhor aluna da sala e ele não era muito esforçado, ele não gostava, e eu queria que ele estivesse indo bem também. Eu comecei a fazer todas as aulas online no lugar dele, para ele. E eu fazia a prova para ele. Aí depois eu comecei a pensar, todo mundo, minha melhor amiga. Aí ela não fala inglês. Em vez de eu ensinar para ela, eu fazia os resumês para ela encontrar um trabalho. Aí ela engravidou, eu encontrei uma obstetra para ela, eu consegui o plano de saúde para ela. Aí eu fiquei pensando tudo que eu fiz. O meu marido tinha que ler um livro para o trabalho, eu li o livro para ele, porque ele não conseguia. Eu resumi, então eu falei, gente, eu ajudo as pessoas da minha maneira, mas na verdade eu tô fazendo as coisas no lugar das pessoas. No momento que eu parar de fazer, as pessoas elas não têm a resposta. E aí eu pensei, gente, meu marido faz isso comigo. Eu peço, e ele é controlador assim, total, né? Então às vezes eu peço para ele me ensinar a fazer uma coisa, e em vez de me ensinar, ele me entrega feito. E aí eu sempre tenho que voltar para ele estar fazendo para mim. Eu tô sempre dependendo dele. Eu falei, gente, por que que... E eu faço com tanta boa vontade. Se uma pessoa pergunta uma coisa assim para mim, eu já entrego o link pronto. Assim, eu sou muito boa, por exemplo, em procurar promoção na internet. Aí a pessoa fala, mano, onde que você acha? Aí, em vez de eu falar, fulana, você vai no Google, faz isso, e se ensinar a pessoa, eu pego e faço. Então, essa é a minha maneira de ajudar as pessoas. Eu faço tudo para todo mundo e entrego pronto. Por que eu faço isso? Eu não sei. Aí eu lembrei que eu sou dependente. Então, às vezes eu ajudo, que é pra pessoa estar ali, me dar de volta, aí vai um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu sou controladora, porque é uma forma de controlar as pessoas. A pessoa tá sempre dependendo de você. Aí eu falei, meu pai do céu, agora eu entendi por que a tia Cíntia botou essa pergunta. Porque às vezes a gente pega aquela ferida como se ela não fosse nossa e a gente encara, isso aqui não tem nada a ver comigo, hoje eu vou escutar aqui só para estar presente. E quando você para você responder a pergunta sem pensar na ferida, você encontra aquela ferida em você, por mais que não seja a sua ferida predominante. Então, infelizmente, eu descobri que a minha forma de ajudar as pessoas é fazendo as coisas no lugar delas. Que, na verdade, eu não estou ajudando a crescer, porque a pergunta era ajudar a crescer, né? Então, eu acho que eu não ajudo ninguém a crescer, porque eu estou fazendo no lugar das pessoas. E eu fiquei super chocada. Eu falei, gente, a minha resposta para a pergunta é essa. Eu não estou ajudando ninguém a crescer, porque eu estou fazendo no lugar das pessoas.
enfim, eu não sei se essa é a resposta certa, mas foi a resposta que eu encontrei. Excelente, Manu. É a sua resposta, então é a resposta certa. Excelente, excelente. Roger? Tá me ouvindo? Sim. Ok. Ah, antigamente, eu era um pouco como a Isa, né, com o marido dela. Eu ouvia os meus amigos, eu ouvia as pessoas, mas eu ouvia já formando uma história na minha cabeça de como ajudar essa pessoa, o que fazer para solucionar a vida dessa pessoa, e às vezes eu falava coisas e às vezes até fazia coisas, como no caso da Manu, que falou agora, eu estava sempre querendo estar em ação, e eu percebia que as pessoas às vezes ficavam até assim, pensando, um pouco estáticas, e eu todo super feliz, super contente, acreditando, putz, eu encontrei a solução para a vida do meu amigo. Eu era meio assim, né? E depois eu percebi que nem tanto, eu deveria ouvir mais, porque a pessoa às vezes nem quer, ela quer desabafar, ela quer falar apenas e acredita em você e quer que você apenas escute. Então eu já tenho um tempo que eu comecei a fazer isso, a prestar atenção quando as pessoas estão falando e não ficar dando a minha opinião, o que eu acho que a pessoa deve fazer para melhorar aquela situação. Então, recentemente eu tive uma amiga sofrendo de depressão, de vários problemas, então eu tenho incentivado ela a buscar um psicólogo para conversar a respeito disso. E você, eu dei seu número para ela, que ela é daqui, eu falei, busca a Cíntia, porque a Cíntia é profissional e vai ser possível ela te ajudar. Então, se fosse antigamente, não. Lê o livro tal. Eu li o livro tal, ele é super legal. Não, sai para caminhar. Caminhar é muito bom, vai para a praia. Putz, mas a pessoa está deprimida. Eu não tô, eu tô feliz. Aí eu acho que tudo isso, né? Então, isso, aí eu percebia que realmente antigamente eu meio que queria solucionar a vida das pessoas, era uma forma de controle, o que me decepcionava, aí eu vejo o meu controle quando a pessoa não fazia aquilo que eu estava dando a dica para poder fazer. Então, é como se eu estivesse realmente impondo que a pessoa fizesse aquilo que eu estou falando. Ok? Obrigado. Maravilhoso. Uau. Para quem chegou depois, a pergunta é: como você está ajudando os outros a crescer? Alguém mais quer dar sua opinião? Lembre que a resposta certa é a sua resposta. É a resposta do seu coração. Já? Bom, como que eu penso em relação a isso? Em termos de controle, eu vejo que quando eu tentava buscar a pessoa, era com essa máscara de estou tentando ajudar a pessoa a se melhorar, e na verdade eu estou empurrando ela para a direção que eu gostaria que ela fizesse, quer dizer, controlando a pessoa, não deixando ela escolher por conta própria. E ultimamente eu já tenho feito um pouco do oposto. Eu sou professora de língua, sou parte de um programa bilíngue e com as crianças eu tenho que falar o tempo todo em inglês, eu não posso falar português com eles, eles me olham com uma cara de confuso, às vezes eu dou uma colher de chá, mas eu tenho que deixar a criança ter o tempo dela para ela aprender, porque ele tem que buscar a melhor forma que ele consegue para aprender. Então, dá um leve desespero, porque você quer dar resposta, você quer direcionar, ajudar, e você não pode, porque você tem que deixar a criança aprender. Isso a gente tem que levar, eu acho que, para o resto da vida, com todo mundo. Você pode dar as opções, dizer, olha, você pode fazer isso, isso e isso, para ajudar a pessoa. Mas a escolha, ela é sua, você que tem que escolher. E desapegar, assim, do controle, de tentar direcionar, para mim é difícil. É difícil. É isso.
É isso. Muito importante, Julie. Verdade. Alguém mais? Eu tenho certeza que todos nós aqui tentamos ajudar os outros a crescer de alguma forma. Ninguém mais? Ou será? Deixa eu ver Oi? aqui o chat. Oi. Oi, então, Oi, Bia. boa noite. Na verdade, assim, de breve, porque eu tô tava ouvindo o capítulo antes e eu fiquei meio assim impactada com as coisas. Mas, na verdade, eu venho aprendendo que eu não controlo nada. Que eu não controlo nada. E venho nos últimos anos fazendo um exercício que é o de aprender que o outro tem o seu caminho, que tem o seu caminhar, que tem a forma, tem o seu momento de acertar e de errar, e, e que esse controle, né, porque muitas vezes a gente gosta de alguém, ou a gente está na família, ou dentro de um relacionamento, e a gente, por ter passado por algo na vida, a gente acha que pode dominar aquilo, ou ensinar, ou passar o nosso conhecimento, ou evitar. Mas aí eu acho que o exercício que não é fácil, não é fácil. Tem sido esse mesmo, de entender, passar a entender que eu não controlo nada e que o outro tem o seu caminho. E tem o seu momento de acertar, de errar, de doer, de se alegrar. E eu preciso entender isso, o que não é fácil. Só isso, gente. Boa noite. Maravilhoso. Obrigada, Bia. Olha, tem a Fernanda Keegan que está aqui, tem a Andrea, tem a Sandra. Quem mais? A Waida não falou. A Vanessa, não sei se querem falar. Você quer falar, Waida? Oi. Na verdade, geralmente eu sou muito empática com as pessoas, eu conecto muito fácil, geralmente, né? Mas neste momento eu estou sendo muito envidiosa, muita inveja. Invejosa. Isso. Porque já tipo aprendi que cada pessoa vai no seu processo de aprendizado. Então, o que estou fazendo é, cada pessoa que eu conheço, com as pessoas que eu moro, que nesse momento são meus pais, o que eu estou fazendo é aprendendo deles, mais do que dando de mim. Algum de vocês no WhatsApp enviou um dia isso que diz a lei do espelho, né? Então, sempre fico com essa ideia, tá? Então, a pessoa apareceu, ela que está me mostrando de mim. Então, estou fazendo isso, não tentar ajudar os outros, até eu não fazer a minha própria curação, sanação, tipo, ficar melhor, porque não vai adiantar que a pessoa tente fazer o que eu digo. Sim, primeiro sou eu, neste momento, ficar bem, fazer meus processos de meditação, olhar o que a pessoa está me ensinando, deles, que é meu espelho mesmo, mas nada mais que isso, na verdade. Muito lindo, obrigada, Laura. Obrigada. Alguém mais? Eu vou falar. Então, eu no momento estou numa busca interna, então eu tenho aprendido muitas coisas. Mas não coisas só sobre mim, mas a teoria das coisas, como é que fala isso? A parte teórica das coisas. E eu tento passar isso para as pessoas, e eu tenho esse lado que
que eu acho que quando a pessoa não faz o que eu tô falando, tá de certa forma, né, indo contra mim. Então eu tento controlar aquela situação. Mas a cada dia que passa eu vejo que enquanto eu não... Talvez para superar uma falta de controle na minha vida, né? Das minhas ações. A intenção agora é... Não sei, de repente... ser exemplo. Fazer as coisas por mim, para que assim as pessoas possam seguir sem ter que controlar elas a fazer nada. Ser algo. Não sei se faz sentido. Faz sim. É isso. Faz sim, é muito difícil e muito importante o que você está falando. É mesmo. Não vou mentir, não. Essa parte está sendo desafiadora, porque quando eu me vejo, eu estou me sabotando, mas querendo que o outro faça o que eu não estou disposta a fazer. Maravilhoso. Alguém estava querendo falar, era... Vanessa. Será que era a Vanessa? Não sei se ela está agora, Vanessa. Já abriu. Não eu. Eu não estou podendo falar hoje, não. Ah, ok. Parecia que era você, mas não era. Ok. Então eu vou falar. Sim. Ok, então eu tava meio assim esperando, porque, bom, primeiro porque essa ferida, as outras feridas eu consegui me identificar muito, mas essa não, assim, não é uma ferida grande. Eu consigo reconhecer um comportamento aqui ou um comportamento ali, ou situações específicas. Então, mas a outra parte também, assim, é que ultimamente eu sinto que eu não estou ajudando mais ninguém, em certa forma, porque eu tenho uma tendência a querer ajudar e querer ajudar muito, e acho que é parte da minha asa 2 lá, mas não é com o objetivo de controlar, é mais com aquela coisa da dependência, de querer ser helpful, de querer ser preciso, de querer ser, né? E aí eu percebi que eu estava lá me jogando tudo quanto é canto e ajudando, sabe? Assim, às vezes até criando problema para a pessoa para ajudar, assim, né? De uma forma em que, talvez a palavra não seja criando problema, mas sabe, assim, achando um problema para ajudar, mas na verdade eu estava escapando de ver onde eu estava, né? E aí eu comecei a prestar atenção que eu estava fazendo muita charity, muita caridade longe. Então, eu mandava $100 para uma instituição aqui, mais 50 para uma ali, e sabe, me oferecia para fazer não sei o que para uma pessoa que eu nunca vi, mas que não estava tendo caridade comigo ou com a minha família próxima, né? Então, foi um momento muito difícil, onde eu cortei a maioria das minhas atividades extras, saí de grupos, saí de muita coisa, e aí, no momento, assim, dá até um pouquinho de vergonha, que eu falo assim, eu não estou ajudando ninguém atualmente, porque eu estou tentando muito me encontrar e me ajudar porque eu cheguei à conclusão de que essa é a única maneira com que eu possa efetivamente ajudar as minhas filhas e a minha família. Então, de certa forma, como eu falei, agora eu não estou ajudando ninguém, mais ou menos. Não sei, é isso. Você está ajudando os outros te ajudando. Perfeito. A gente entende bem. E não é uma tarefa fácil também. Alguém mais? Será que todo mundo já teve voz? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa antes da gente fechar? A gente já está no horário. Se alguém ainda quiser falar e que ainda não falou, é só me dizer. Senão a gente vai fechar. Tantas lições bonitas vocês falaram, tantas coisas lindas. Cada uma resposta foi um verdadeiro tesouro para a gente. Eu acho que a gente pode sintonizar perfeitamente com cada resposta. É incrível. Ok, então a gente pode finalizar. Então a gente fica por aqui, finalizamos essa ferida.
Na semana que vem, nós vamos, que vai ser liberado, o áudio já está lá no YouTube, vai ser liberado amanhã, a ferida da injustiça e a máscara da rigidez. E eu tenho que confessar que finalmente vamos chegar na minha ferida predominante. E eu, enquanto estava gravando esse áudio e estava editando esse áudio, eu me senti como muitos se sentiram lá no grupo, que disseram que suava frio, que ficou nervoso, que chorou. E realmente é muito impactante. Finalmente chegou a minha ferida predominante da injustiça. E eu estou, ao mesmo tempo que muito impactada, com o meu ego humilhado, eu estou feliz e de estar completamente perdida e de estar me sentindo super desconfortável, porque eu sei que daqui para frente as coisas vão mudar de uma maneira muito mais clara, eu percebendo as minhas atitudes e as minhas escolhas rígidas da injustiça. Então eu estou muito contente e ao mesmo tempo desconfortável, mas vamos lá. Então, a gente continua se falando. Excelente fim de domingo para vocês. Podem ficar por aí que eu vou terminar só aqui.